Fala, Mengão, saudações rubro-negras, uma ótima semana, uma semana abençoada para todos nós, apesar do resultado do Flamengo e Bahia ontem. Gostaria de agradecer a todos que já fazem parte do canal, aqueles que dão uma moral para gente e aqueles que passam aqui de vez em quando e ainda não fizeram sua inscrição. Aqui quem está falando é o Pierre do canal do Lima Fla, convidando vocês a fazerem parte da família. Faça sua inscrição, ative o sininho para receber notificações dos vídeos novos e vem com a gente, né? Ontem foi aquilo para aqueles sonhadores que não viam os jogos que a gente via, que dizia que a gente reclamava demais, que falava demais, que criticava demais. Eles começaram a ver que não era crítica demais, era simplesmente só pontuar algumas falhas que o Flamengo vinha tendo, entendeu? Que não eram jogos que convenciam a gente, né? O Flamengo ganhava, mas não convencia e tinha muita inconsistência nos seus jogos. Era um jogo bom, outro jogo ruim, outro mais ou menos, um mau jogo, entendeu? E ficava nessa. E aí uns se sentiam que a torcida estava reclamando demais. Eu não vou negar que tem torcedores que exageram, mas que não era, a reclamação não era exagerada, não era não, porque havia necessidade das reclamações pontuais, entendeu? Reclamar sobre algumas situações que aconteciam, entendeu? E isso acontecia, mas só que tinha uns conformistas, sonhadores que estavam vendo outros jogos. E agora estão chegando à conclusão que realmente faltava alguma coisa no Flamengo, né? E a gente perdeu a oportunidade de manter a liderança, ficando agora atrás do Palmeiras na dependência, né? Na dependência de outros resultados, porque a gente até no confronto direto agora já não é tão favorável para a gente vai depender de outros resultados do Palmeiras. Aqui o Campeonato Brasileiro a gente não vai ganhar todos até o final, nem o Palmeiras também. Tá, mas e aí, quantos que a gente vai ganhar, quantos Palmeiras vai ganhar? Que a gente, eu falei o tempo todo, a gente falava aqui, né? Que a gente não pode ficar na dependência dos outros, a gente tem que fazer a nossa parte. Infelizmente, a nossa parte a gente não estava fazendo. A gente estava dando sorte que conseguia os resultados e eram favoráveis a gente, né? E com todas essas dificuldades agora, né? A gente viu aí pelo jogo do Palmeiras, né? As dificuldades que a gente já vem enfrentando não é desse campeonato. Já há algum tempo a gente já vem enfrentando essas dificuldades, né? E agora mais do que nunca. Então, a partir do momento que a gente toma as nossas decisões, as nossas prioridades, a gente tem que garantir que essas prioridades serão prioridades de fato, o que não está acontecendo também, entendeu? Então, o Flamengo tiveram 8 jogos. Esses últimos jogos do Flamengo não foram bons jogos, foram jogos assim variados, entendeu? Onde o Flamengo foi inconstante nesses 8 jogos. Por exemplo, contra o Grêmio foi 1-1, Juventude a gente ganhou de 2-1, contra o Estudiantes foi 2-1, mas só valeu o primeiro tempo, porque o segundo tempo a gente se perdeu no jogo. O Flamengo e o Vasco foi 1-1, vocês sabem como é que foi o jogo. Contra o Estudiantes perdemos de 1-0, sorte que a gente ainda conseguiu levar a vaga nos pênaltis. Contra o Corinthians foi 2-1, porque o jogador do Corinthians não quis ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, porque ele perdeu tantos gols, entendeu? Que aí foi a nossa sorte. Então a gente está contando com a sorte o tempo todo, né? Contra o Cruzeiro, a gente viu, né? Mais uma sorte que a gente deu e ficou no 0-0. Contra o Bahia não teve sorte, mano. Não teve sorte. A gente perdeu e perdeu a liderança também. Então foram 8 jogos dessa forma. A gente fez 8 gols, levou 6 gols, tivemos 3 empates, 3 vitórias e 2 derrotas. Então quer dizer, não tá essas coisas todas que o pessoal estava vendo. Então o Flamengo precisa disso que a gente estava falando o tempo todo. O Flamengo precisava da regularidade, intensidade que está faltando, a intensidade do Flamengo. Aquela primeira linha de ataque ali do Flamengo, que é a primeira linha de defesa do Flamengo, ela já não funciona mais com a mesma intensidade que tinha antes, entendeu? E aí a gente começa a perder os jogos, porque se a gente não cria dificuldade para os caras saírem com a bola, a gente vai ter dificuldade lá atrás. E o nosso meio de campo ele também não está funcionando. A gente cria, mas cria para quem? Entendeu? Tá faltando o cara lá, o matador, referência lá na frente, o cara que vai prender os zagueiros, o cara que vai deixar os caras com dificuldade lá atrás, entendeu? O cara que, porra, que vai criar perigo pro adversário. O adversário não vê perigo, até porque a gente não tem essa referência. Quem é o cara que é o perigo de gol lá? Quem tá fazendo gols pra caramba é o Arrascaeta. No dia que ele não faz, acabou o jogo. Entendeu? E é isso que a gente tem reclamado o tempo todo. A gente precisa mais do que isso. O Flamengo precisa mais do que isso. O Flamengo é mais do que isso. Entendeu? E tá produzindo muito pouco pelo elenco que tem. É essa a reclamação, é esse o questionamento, é essa a cobrança que a gente faz. Entendeu? E é pertinente. Entendeu? A gente está vendo aí o resultado agora. Então é isso aí, nação. A gente continua pedindo porque ainda não está perdido, entendeu? Mas só que a gente tem que melhorar, e melhorar muito. Inclusive na intensidade, né? E a maneira como a gente encara o jogo. A gente tem que encarar o jogo como decisão o tempo todo, entendeu? Mas a gente não pode ficar só pressionado esperando que as coisas aconteçam e nem ficar improvisando quando tem jogador da função. Então é isso aí. Saudações rubro-negras. Até a próxima. Se inscreva no canal.